Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês o meu método de estudo para o IELTS, o aplicativo que eu usei e os livros, como eu estudei, enfim, um pouquinho de como foi a minha experiência. Para quem está chegando aqui e está perdido ainda com essa questão das provas de proficiência, o IELTS é uma prova que você vai ser aplicado as 4 habilidades, assim como no TOEFL, que é a leitura, a escuta, a escrita e também a fala, né? Então, cada nota dessa no IELTS é avaliada de 0 a 9 pontos. E a nota que nós precisamos atingir para conseguir o nosso certificado Visa Screen no final, para nós estarmos aptos ao processo imigratório pelo visto EB3, né, que é o visto que nós vamos através de um sponsor, a nota necessária é 7 no speaking, que é a fala, e 6,5 overall, quer dizer, ele vai juntar as 4 notas, dividir por 4, e você precisa tirar 6,5. Se você tirar mais que 6,25, já arredonda para 6,5, tá? Então, assim, às vezes, por um detalhe, você consegue a nota ou não. Então tem que ficar atento, cada questão é muito importante, tem que valorizar cada oportunidade de pontuar. Bom, a minha percepção, principalmente em relação ao TOEFL, é que o IELTS é uma prova mais simples. Não que ela seja mais fácil, mas para mim parece que ela era mais clara. Na parte do reading, eu achava com muito mais facilidade as respostas. Os textos, eles não são tão rebuscados quanto no TOEFL. A parte do listening, para mim, é a mais desafiadora de todas, porque eu tenho muita dificuldade em ouvir e responder, principalmente aquelas questões que são gaps, que você precisa ouvir a palavra e colocar, porque às vezes eu ficava pensando no spelling, ou ficava fazendo desfocava por alguma coisa, enfim, quando você vai ver, você já tá em outra, e aí se você se perder, já perde, tipo, algumas questões, até você retomar a atenção, você acaba que perde a oportunidade de responder algumas coisas. E também se você escrever de uma forma errada, a questão também é eliminada. Então no listening, para mim, isso é a maior dificuldade, parece uma besteira, eu tenho um bom spelling, visto que eu tenho boas notas no writing, mas nessa agilidade, nessa metodologia do listening, para mim é muito difícil. Porém, eu consegui a nota, só que assim, era o que mais me deixava ansiosa, agoniada na prova. As questões que eram mais... você ouve um texto e aí tem que responder entre alternativas, para mim era muito mais fácil, porque eu tenho um entendimento geral muito melhor do que um entendimento pontual, ainda no nível de inglês que eu estou. Pode ser que para outras pessoas isso seja uma besteira, mas para mim foi o mais desafiador. Na parte do writing, que são as redações, eu acho que infinitamente mais tranquilo também fazer as redações do IELTS do que do TOEFL, principalmente a redação número 1, que é de escrever um gráfico, um fluxograma, uma tabela, porque realmente você só precisa descrever aquilo que você já está vendo. Então é claro que eu vi vídeos específicos, eu te aconselho a você ver vídeos exatos sobre esse exercício para que você pegue as manhas do que você precisa atentar no gráfico, quais são os pontos mais relevantes, quais são as informações mais relevantes, quais são as informações que você precisa destacar no seu texto, a ordem que você vai colocar. Mas assim, é uma coisa muito simples. Uma vez que você entendeu esse raciocínio, você olha e simplesmente descreve. Também é importante só aprender alguns vocabulários específicos de crescimento, de quando eles estão principalmente falando quando mantém, que é a flutuação, enfim, coisas muito específicas assim, mas isso é uma bobagem. Você assiste alguns vídeos que tem no YouTube, tranquilamente você acha, faz umas anotações, faz alguns exercícios para você praticar isso, já era. Na redação número 2, que é a redação sobre a nossa opinião diante de um tema, também tem vários vídeos explicando como que você monta a introdução, como que você monta os seus parágrafos de argumentação e a conclusão. Então, o negócio é fazer várias vezes redações aleatórias com temas do IELTS para você entender como que eles querem que você desenvolva o seu raciocínio e a sua opinião ali, né?
Muitas vezes eles dão um tema mais tranquilo sobre educação, outras vezes eles dão um tema mais, tipo, nada a ver, que você nunca parou para pensar naquilo, mas uma coisa também que tem que deixar muito organizado na nossa mente é que a gente não precisa falar a verdade, a nossa opinião. Se eles perguntam algo que você não é de acordo com aquilo, mas você acha mais fácil falar que ok, a sua opinião ali, o que você está dizendo, pouco importa. Eles não estão ali para te julgar. Eles estão ali só para entender como é que você se expressa diante de um tema específico. Na questão do speaking, que eu creio que seja a parte mais desafiadora do teste, visto que é a nota que nós precisamos mais alta, e se a gente consegue tirar 7 no speaking, ele já dá uma ajudada no overall, né? Então, se você tem mais dificuldade no listening, como eu, a minha nota foi um pouco menor, mas eu consegui a nota do speaking, uma compensa a outra, então, maravilha. Só que no speaking não tem conversa, você realmente precisa tirar 7. A minha experiência foi o seguinte, eu já vim estudando para a prova de inglês há bastante tempo, porque eu fiz pelo Board da Flórida e eu precisava da nota do inglês para conseguir fazer o NCLEX. No Board da Flórida exige a nota de proficiência. Tem alguns boards, como Montana, por exemplo, que não exige. Então, hoje em dia, quando alguém me pergunta sobre a validação e está ainda desenvolvendo inglês, eu oriento fazer o inglês depois, para que você tenha mais tempo. É claro que se você já tem um inglês ok e quer validar pela Flórida, maravilha, mas também, pela minha experiência, o estado que você está validando não é necessariamente o estado que você vai trabalhar. Eu fiz pela Flórida porque eu queria ir para lá, mas eu vou trabalhar na Geórgia, então, tipo, isso não faz tanta diferença na prática, tá bom? Então, assim, como eu já conheci a prova do TOEFL, que eu tive que fazê-la para conseguir a nota do board, né? Eu já tinha uma noção de como funcionam essas provas de proficiência. Quando eu fui para o IELTS, eu vi que ela era, do speaking principalmente, que é muito mais tranquilo de conseguir a nota. Porque no IELTS nós precisamos de 7 e no TOEFL a gente precisa de 26 em 30. Então, de 0 a 30, você pontuar 26 é uma nota super alta. E ainda pelo método que é o TOEFL, que é tudo gravado no computador, respostas bem completas em pouco tempo, você tem pouco tempo para preparar a sua resposta. Às vezes você vai falar sobre assuntos que não são do seu conhecimento. Então, para mim, eu acho desnecessário a gente passar por esse estresse. Por isso que para todas as pessoas que me perguntam, eu oriento o IELTS, porque independente se vai ser mais para frente ou não, você vai precisar dessa nota, se você for pelo IB3. Então, para que você vai gastar tanto tempo estudando para o TOEFL para conseguir a nota do board, se você já pode estudar para o IELTS e de repente já se livrar de tudo, não é mesmo? Essas provas, o tempo de estudo é muito desgastante, então se dá para economizar, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Mas vamos lá. O inglês, da parte da fala, eu venho fazendo aulas. Primeiro, eu comecei fazendo aulas numa plataforma, quando eu já tinha um inglês intermediário, né? Numa plataforma que chama High Canada, que é uma plataforma que colocam uns 4 alunos mais ou menos numa sala virtual e aí vai desenvolvendo o inglês no formato do IELTS. Para mim foi muito bom, porque eu no começo eu tinha um pouquinho de receio de fazer aula com outros alunos, achando que eu ia perder muito tempo de aula e não ia ter muito aprendizado tendo outras pessoas. Mas eu consegui aproveitar muito essa oportunidade, prestando bastante atenção na fala dos outros, corrigindo os erros deles, que os professores fazem uma metodologia de a gente analisar a fala do outro para que a gente desenvolva um raciocínio crítico. Então, foi muito legal. Teve um determinado momento que eu achei que aquela plataforma tinha dado para mim, porque cada coisa tem seu ciclo, né? Eu comecei estudando inglês em escola e teve uma hora que falei, não, eu preciso de mais. Aí eu contratei professor particular para me ensinar gramática no meu ritmo, beleza. Aí depois eu fui pro iTalk para fazer aula com o professor de fora, aí eu voltei para estudar para o IELTS. Então eu creio que assim, não é que a plataforma seja boa ou ruim, mas ela tem um tempo para o seu próprio desenvolvimento, porque hoje em dia a gente tem muitas opções. Então teve um momento que essa plataforma, para mim, eu achei que eu estava um pouquinho estagnada,
que eu precisava de algo novo para eu me automotivar. Então eu contratei professor particular para fazer o mesmo processo, só que só para mim, 1 hora só para mim. Então foi muito bom, porque eu conseguia, por exemplo, se eu tinha alguma dificuldade em gramática, algum ponto específico, o professor já observava aquilo e a gente já fazia uma revisão na outra aula sobre aquele tema específico, então conseguiu me organizar nos meus erros, assim, nas minhas repetições, nas minhas dificuldades, então conseguiu me lapidar. Foi muito bom. Aí eu marquei a prova, só fazendo as aulas assim com o professor. Marquei a prova, super confiante que eu ia passar, porque também na aula a gente fazia os exercícios como na prova, as perguntas do 1, 2, 3 das etapas, né? E eu tava bem. Quando eu cheguei na primeira prova, que foi no dia 30 de julho, eu nunca vou esquecer, acho. Eu cheguei animada, feliz, motivada e fiz o speaking primeiro, porque no IELTS você marca horários diferentes para o speaking e para as outras sessões. Então eu coloquei o speaking primeiro, cheguei lá, assim, com a cabeça bem boa, mas quando a mulher começou a me perguntar, ela começou a me perguntar sobre coisas muito nada a ver, assim. Me perguntou sobre astrologia, sobre cometas, sobre constelações, na parte 1. Ela perguntou também se eu trabalhava, estudava, aquelas perguntinhas mais rotineiras, mas ela me perguntou sobre umas coisas que eu... Sabe quando você fala oi? Não tinha vocabulário específico para aquilo que ela estava me perguntando. Aí na sessão 2 eu fui pedindo a Deus para vir aquele papelzinho com alguma coisa que eu pudesse desenvolver para compensar a primeira parte que eu sabia que eu tinha ido mal. Vocês não têm noção do que caiu. A mulher, acho que não foi com a minha cara. Ela me perguntou sobre handcraft, artesanato, no geral. Aí ela começou, qual artesanato que você fez na escola quando você era criança? Como você se sentiu? Que materiais você usou? Tipo, coisas muito específicas. Que eu fiz? Você tem 1 minuto para preparar, então eu dei uma volta, dei uma resposta assim, né? Geral, tal, mas eu não usei vocabulários específicos como ela estava querendo ouvir. E na terceira parte, ela perguntou sobre artesanatos culturais, assim, do meu país, por exemplo, indígenas, quais que eu via, que tipo de artesanato eu achava interessante, se eu fosse dar um artesanato de presente para alguém, o que eu daria? Então, eu precisava ter uma quantidade de palavras específicas desse assunto que eu não fazia a menor noção. É claro que depois que eu saí da sessão do speaking e que eu fiquei pensando, eu lembrei de algumas coisas, né? Claro que uma coisa ou outra a gente sabe, mas como foram perguntas muito inusitadas, eu travei, assim, eu respondi tudo, eu falei durante todo o tempo que era suposto de eu falar, mas assim, sabe quando você dá uma volta? Enfim, tirei 5,5. Nossa, eu fiquei arrasada. Mas eu pensei, não é possível, eu tava tão preparada, né? Eu estudei bastante. Eu vou marcar de novo em 20 dias. Marquei de novo pro dia 20 de agosto. Então eu tinha 3 semanas para estudar. Na verdade, 2 semanas, porque até sair a nota do que eu peguei para eu ir lá fazer a próxima, tinha 2 semanas inteiras para estudar, estudando segunda a sexta. Aí uma abençoada de uma amiga minha, que é a Dani, se ela estiver vendo, um beijão pra Dani, salvou minha vida, me indicou um aplicativo que chama IELTS Speaking Assistant, que é um aplicativo voltado só para essa sessão do IELTS, e ele tem todas as questões passadas, né, não sei de determinado tempo, mas assim, muitas questões passadas, e tem eles até anotam lá quais são as questões novas, a partir do mês tal, tá usando essas questões. Então, como eu tinha praticamente 1 semana só para estudar, quando eu fiquei sabendo desse aplicativo, eu paguei acho que R$40 para uso de 1 mês, vale muito a pena, foram os melhores investimentos dos meus R$40 que eu fiz. Aí abre a plataforma, então tem as perguntas da parte 1, que estão sendo mais feitas, a da 2 e da 3. Como a parte 2 é a mais estruturada e eu não tinha tempo, eu foquei só na 2.
Então, eu li as perguntas atualizadas, os vocabulários específicos, tinha inclusive essa maldita dessa pergunta dos artesanados lá. Então, eu fiz anotações a respeito desses vocabulários específicos. Só que eu achava também um pouquinho de dificuldade em desenvolver uma fala longa, porque 2 minutos falando é bastante tempo, fluida, né? Com coesão, que isso é uma das coisas que eles avaliam. Então, e sobre assuntos que eu nunca tinha parado para pensar. Assim, você precisa dar uma resposta elaborada num curto tempo. Então, o que eu achei interessante no meu caso? Eu peguei um caderno, escrevi as questões, principalmente as questões mais diferentonas, assim, e fazia uma resposta escrita como se eu estivesse falando, na linguagem informal, né? Falando, porque quando a gente faz uma redação, a linguagem é uma, quando a gente está falando é outra. Então, conforme eu ia pensando na resposta, eu ia anotando, aí eu mesma fazia uma correção, porque muitas vezes a gente erra tempo verbal, ou então não é nem que tá errado, mas assim, não tá tão apropriado, você pode deixar mais bonita a sua fala, colocava mais connectors, esse tipo de coisa. E aí eu escolhi alguns para passar para minha professora de inglês, que eu continuei fazendo as aulas, né, para não perder o ritmo da fala. E aí eu lia para ela, a resposta tinha que caber nos 2 minutos, obviamente. E aí ela falava, Angélica, isso aqui você pode usar esse phrasal verb, ou você pode usar esse connector, que fica mais bonito. Esse verbo aqui não é tão apropriado nessa situação, você pode mudar para ficar uma fala mais elaborada. A questão também das collocations. Então, assim, ela deu mais uma lapidada, então deixou os textos mais bonitos. Algumas pronúncias palavras que a gente não usa no nosso dia a dia, que a pronúncia fica entendível, mas não fica tão bonita, melhorei. Então, assim, nessa uma semana eu ganhei muito. Eis que fui fazer a prova. Cheguei lá, eu fiz na Winner, em São Paulo, que é na Marginal Pinheiros. E um lugar maravilhoso, calmo, tinha acho que 4 pessoas só para fazer a prova naquele dia comigo, então um ambiente bem tranquilo, acolhedor, tem café, água, bonitinho, bem diferente da outra escola que eu fiz, que tava lotado, tipo, bem apertado, assim, mais desconfortável. Não era ruim, mas em comparação com a Winner ganhou de 1.000-0. Aí, quando eu fui fazer a prova e a examinadora começou a falar, ela começou a fazer as perguntas exatamente como era no aplicativo. Eu mal podia crer que aquilo estava acontecendo, porque eu me senti tão preparada quando ela me perguntava as coisas, eu sabia exatamente o que responder, porque eram assuntos que eu já tinha elaborado esse script na minha cabeça, eu tinha vocabulários específicos. Então ela me perguntou sobre, começa aquelas perguntinhas mais rotineiras, trabalho, estudo, moro em casa, apartamento, esses negócios, que eu também elaborei bem bonitinho o que eu queria falar, para ganhar nota, né? Você pode falar uma fala simples, mas se você der uns toques de chefe, sua fala fica tipo uma fala gourmet, fica uma coisa mais rica, né? Então, eu me esforcei para oferecer o meu melhor. Quando eu peguei a parte 2, era exatamente a pergunta, parecia que ela estava com o aplicativo na mão. Então, para quem já tem falado comigo desses tempos agora mais atuais, sabe que eu recomendo esse aplicativo como o melhor material de estudo para o IELTS, para a parte do speaking principalmente, né? Então eu tive muita naturalidade. Quando eu li, eu falei, já sei a resposta, já sabia o enredo. Conforme ela foi me perguntando, eu tinha um vocabulário específico. Ela me perguntou sobre advertisement, então eu sabia, tipo, exatamente o que eu queria falar. Aí na terceira parte ela falou sobre carreira, sobre educação, e eu também tinha, assim, certo na minha mente. Foi maravilhoso. Então eu indico para vocês que vocês tenham os materiais oficiais da Cambridge, que são aqueles IELTS Academic. Eu estudei o 11, 12, 13, 14, 15 e 16, 6 livros, que são os mais atuais, que tem na internet para você baixar o PDF. Eu imprimi, porque eu gosto de fazer anotação, embora eu tenha feito as provas no computador, na hora de estudar eu gosto de anotar. Eu fiz todos os simulados, cada dia eu fazia às vezes eu fazia só algumas sessões, outras... principalmente o listening e o writing eu fiz de todos.
O writing não, o reading e o listening eu fiz de todos. O writing eu fiz alguns, vários, assim, sei lá, uns 10, mas não fiz de todos porque eram muitos. E o speaking eu não fiz de acordo com os livros, eu fiz com os meus professores. Então, deu certo, eu consegui a nota, foi assim... Olha, eu acho que eu fiquei mais feliz de passar no IELTS do que no NCLEX. Foi incrível, porque eu senti que valeu a pena todo o esforço que eu apliquei estudando para essa prova e aquela sensação de que acabou, porque eu já tinha passado no NCLEX, então a sensação de que eu não precisaria estudar para mais prova nenhuma. Então eu quero te encorajar a você buscar materiais certos, objetivos, te encorajar a superar seus medos, suas dificuldades. O estudo do inglês é um processo. Eu tenho certeza que ainda que eu tenha conseguido a nota que eles exigem para o processo, chegando lá, eu vou me lascar todinha, porque a vida real no inglês é diferente, mas eu sou corajosa, sou destemida, eu vou lá, vou bater a cabeça, mas eu vou acertar. Eu tenho certeza que não sou só eu, eles sabem como que é receber um imigrante. E estando nos Estados Unidos, eu creio que tudo que eu já aprendi, que eu nem tenho noção, eu vou conseguir usar da melhor forma e vou conseguir me comunicar com segurança com os meus colegas, com os pacientes, enfim, vai dar tudo certo. Vai pra frente, estuda. Se você tiver outras dúvidas, pode me perguntar, que eu tô aqui justamente para dizer para você que você vai conseguir. Não importa quanto tempo isso vai levar, mas se você não desistir, você vai conseguir, tá bom? Que Deus te abençoe aí no seu processo. Até mais.